igreja? Muito bom estarmos aqui para louvar o Senhor, para adorar o seu santo nome. E agora vamos ler a palavra de Deus. Essa palavra que é viva, que é eficaz. Eu queria que os irmãos abrissem sua Bíblia em Tiago, capítulo 1. Os irmãos pudessem ficar de pé. Tiago, capítulo 1, do versículo 12 ao 18. Tiago, capítulo 1, versículo 12 ao 18. Os irmãos acharam? Amém? Olha o que diz a palavra do Senhor. Feliz a pessoa que persevera na provação, porquanto após ter sido aprovada, receberá o prêmio da coroa da vida, que Deus prometeu ao seu irmão. Entretanto, ninguém ao ser tentado deverá dizer: estou sendo tentado por Deus. Ora, Deus não pode ser tentado pelo mal, e a nenhuma pessoa tenta. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por esse iludido e arrastado. Em seguida, esse desejo, tendo concebido, faz nascer o pecado, e o pecado, após ter sido consumado, gera a morte. Meus irmãos, meus amados irmãos, não nos permitais ser enganados. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em que não há oscilação como se vê nas nuvens inconstantes. De acordo com sua vontade, ele gerou pela palavra da verdade, a fim de sermos como os primeiros frutos de toda a criação. Amém. Glória a Deus. Irmãos, pode sentar. Senhor, meu Deus e meu Pai, eis aqui a tua palavra, Jesus Cristo. Fala comigo, sou aquele instrumento com as mãos, coloca as palavras na minha boca, Senhor, aquilo que o Senhor tem colocado no meu coração. Em nome de Jesus, amém. Amém. Eu quero falar com o seguinte tema. Eu quero falar sobre o seguinte tema: como lidar com a tentação. Sobre esse tema que eu quero falar. Antes de entrar nesse tema, vamos falar um pouco da carta de Tiago. Essa é uma epístola, também chamada de gerais, epístolas gerais, universais. Por que ela é chamada de epístolas geral? Né? Uma das epístolas gerais. Porque ela circulava em várias igrejas. Não foi escrita para uma igreja específica ou para um destinatário específico. Como eram as cartas paulinas. As cartas de 1 Coríntios foi escrita para a igreja de Corinto. Essa aqui foi escrita para a igreja em geral, e não para uma igreja específica. Por isso ela é chamada de epístolas gerais, epístolas universais. E quem foi Tiago? Quem foi o autor dessa epístola? Importante, que está aí na Bíblia. Tiago, irmãos, tem vários Tiagos na Bíblia. Tem Tiago, tem dois Tiagos, né, discípulos de Jesus Cristo. Aquele Tiago, irmão de João, que era chamado os filhos do trovão, né? Filho de Zebedeu, os dois eram filhos de Zebedeu. Então tinha esse Tiago, mas não é esse Tiago que escreveu essa carta. Na tradição, as pessoas dizem que não é esse Tiago. Não é o Tiago também, filho de Alfeu. Tinha também Tiago, pai de Judas. Esse Tiago era o irmão de Jesus Cristo. Entende-se que ele era o irmão de Jesus Cristo, filho de Maria e José. O Tiago e seus irmãos não acreditavam em Jesus durante o ministério aqui na terra. Mas lá em 1 Coríntios vai falar, capítulo 15, que Tiago teve um encontro com Jesus ressurreto, o irmão de Jesus. E no cenáculo, no lugar lá em Atos 2, os irmãos de Jesus estavam lá com Maria, com os apóstolos, quando foi derramado o Espírito Santo. Eles estavam orando, perseverando em oração ali. Então entende-se que quem escreveu essa carta foi Tiago, irmão de Jesus. E aí eu respondi: quem foi Tiago? Vou falar quem foi Tiago. Ele escreveu. E vocês sabiam que o Tiago foi chamado de coluna da igreja? Foi um grande líder da igreja de Jerusalém. Tiago também foi martirizado. Ele morreu em 62 depois de Cristo, de acordo com a tradição. Não está na Bíblia, mas ele morreu martirizado. Aí, a tradição não está na Bíblia, irmãos. Diz que os fariseus tinham tanta raiva do Tiago, esse que escreveu a carta, que jogaram ele do templo e mataram ele com correntes. Jogou do templo e matou com correntes. Meteu o corrente nele. E isso por causa do testemunho dele, por causa do
segundo de Jesus Cristo. Isso a tradição é que diz. E outra coisa que eu acho interessante falar sobre Tiago, ele foi martirizado, foi líder da igreja de Jerusalém. E para quem que Tiago escreveu? Se você for ver lá no capítulo 1, né, vai falar, o Tiago começa assim, ó, olha a humildade dele. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Lá no versículo 1. Aí, olha, para quem que ele escreveu essa carta? As 12 tribos dispersas entre as nações. O que seriam essas 12 tribos dispersas? Está falando da nação judaica. Da nação de Israel, que foi espalhada, estava fora da Palestina. E, irmãos, foi escrito para esses judeus que tinham se convertido ao cristianismo. Tinham se convertido a Cristo. Tiago escreveu para esses judeus que estavam fora da Palestina. Por isso, dispersos. Estavam dispersos, como diz aqui, no capítulo 1. E é interessante, irmãos, que ele foi enviado a judeus cristãos. E é interessante que os judeus cristãos, eles sofriam perseguições dos gentios, que são aqueles que não são judeus, por eles serem judeus e ter se convertido ao cristianismo. E eles também sofriam perseguição dos seus próprios compatriotas, dos judeus, que não aceitavam se converter ao cristianismo. Então foi escrito para essas pessoas. E por que Tiago escreveu para esses judeus que estavam dispersos, que estavam fora da Palestina, que tinham se convertido ao cristianismo? Porque havia entre eles problemas pessoais. Aqueles judeus, crentes, cristãos, tinham problemas pessoais, tinham problema na congregação. Estava tendo problemas, diversos problemas. E aqui, se você for ler a carta, um desses problemas que a gente vai ver eram as provações e as tentações que aqueles crentes estavam vivendo, que estavam passando. Aquele povo, aqueles crentes, para quem a carta foi escrita, eles muitas vezes na igreja estavam imaturos espiritualmente. Precisavam de crescer espiritualmente. Eram crianças na fé. É interessante que eles estavam disputando entre eles os cargos de liderança aí dentro da igreja. Principalmente os cargos de ensino. Eles estavam disputando. Muitos professavam crer em Jesus, mas a sua vida era contrária àquilo. Por isso que ele diz, para praticar a palavra, não só ser ouvinte, mas praticar a palavra de Deus. Muita gente, né, diz, Senhor, eu amo Jesus, versículos bíblicos, mas a sua vida está longe do Evangelho, não vive os princípios do Evangelho. Não pratica a palavra de Deus. Está com a palavra de Deus nos lábios, mas não pratica. E Tiago vai ser alerta de ser praticante da palavra, de viver de acordo com a fé que você professou. Então esse é um dos problemas. E a língua. Tiago vai falar do problema da língua que estava causando divisão dentro da igreja. O perigo que é esse pequeno órgão. O perigo que isso traz para a igreja, causa divisões, contendas. Então, eram vários problemas. E aí eu pergunto aos irmãos, é diferente dos problemas da igreja atual? É diferente? Uma igreja cada vez mais imatura, que precisa de crescer na graça, no conhecimento? Uma igreja, as igrejas cada vez mais se apostatando, as pessoas deixam de ler a Bíblia, de buscar a palavra, de praticar a palavra. Não é muito diferente dos nossos dias. E aí eu vou entrar no texto. Tiago, capítulo 1, versículo 12. Começa assim, feliz, tem alguma tradução que diz aí, ó, bem-aventurado, né? Feliz a pessoa que persevera na aprovação. E interessante, porque no capítulo 1, olha o que diz no capítulo 1 de Tiago, versículo 12. Meus amados irmãos, considerem motivo de júbilo o fato de passar por diversas tribulações, ou seja, júbilo, alegria. Para alegrar. E aqui ele diz, feliz a pessoa que persevera na provação, por quando após ter sido aprovada, receberá o prêmio da coroa da vida. Então, irmãos, está passando por tribulação? Está passando por provação? Vamos perseverar. Não vamos parar. Não vamos retroceder. Vamos permanecer firmes na palavra.
Porque nós vamos ser recompensados. Lá na frente com a coroa da vida. A coroa da vida representa a vitória de Cristo por nós na cruz. Ele venceu a morte. E nós também vencemos por meio do sacrifício de Cristo, que morreu no nosso lugar. Nós vamos receber a coroa da vida. Vamos perseverar. Continuar tendo paciência. E ter alegria. É o mais difícil. Né? Pensa bem, alegrar, igual falando aqui. Meus amados irmãos, é motivo de júbilo faz passar por diversas provações. Então sabeis que a prova da vossa fé produz ainda mais perseverança. Quando a nossa fé é provada, isso produz perseverança. Perseverança, olha só. Irmãos, isso é para o nosso crescimento espiritual. As provações é para o nosso crescimento. Olha só, após ter sido aprovada, receberá o prêmio da coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Nós amamos a Jesus, nós amamos a Deus, a sua palavra, então permanecemos perseverando. Então vamos ceder às tentações, às provações, vamos continuar firmes, perseverando. Não importa as circunstâncias que estivermos enfrentando. Porque Deus nos ama. E se Deus nos ama, Ele vai permitir que nada aconteça, que nós não podemos suportar. A Bíblia diz isso. Que não há nenhuma tentação que a gente não possa suportar. Ele dá um escape. Deus envia um escape para nos ajudar. E Ele nos ama, Ele está conosco durante as provações, durante as tentações, para nos ajudar a vencê-las. Nós precisamos da ajuda de Jesus Cristo. E Ele está conosco. Mas nós temos que continuar perseverando, porque nós vamos receber a coroa da vida. E olha o versículo 13. Entretanto, ninguém ao ser tentado deverá dizer: estou sendo tentado por Deus. Olha, Deus não pode ser tentado pelo mal. E a nenhuma pessoa tenta. Gente, Deus é tão absolutamente santo que Ele não pode ser tentado. Ele é santo, Ele não pode ser tentado. E Ele é tão amoroso, Ele é amor, que Ele também não pode tentar ninguém. Ele não tenta, Ele prova, Ele pode até provar, que é diferente de tentar. Quem tenta é o diabo. A tentação é para jogar você no chão, para você cair. Mas a prova não. A provação é para você crescer na fé, para você amadurecer espiritualmente. Você não deixar de ser essa criança espiritual, só para um adulto. Largar o leite e comer um alimento mais sólido. A igreja precisa de amadurecer. E as tribulações ajudam nós a crescermos. E aí nós temos que aproveitar essas circunstâncias adversas e usá-las para o nosso crescimento. Mas aí o que o diabo quer? Que nós transformemos as provações em tentações. Vocês estão entendendo? Porque o diabo fala: não, você não precisa de passar por isso aí, não. Dá um jeitinho aqui, um jeitinho lá. Quer dar um exemplo? A cola na escola. Eu quero passar na prova que foi feita. Vocês estão certo? Primeiro, eu quero passar na prova. Tem uma prova lá, o professor marcou, eu quero tirar nota boa, eu quero passar. Estou certo? Estou certo? Estou certo? Agora, se eu uso a cola para passar na prova, já eu peguei. Aí é pecado. Aí não está certo. Eu usei a cola. Então, olha só, a partir do momento que a gente usa a cola, a gente está usando uma prova, a gente usa uma tentação. Transforma a prova em tentação. Assim é a nossa vida. Quer dar mais um exemplo? Abraão, vamos para a Bíblia agora. Abraão, quando ele estava em Canaã, a terra prometida, tinha seca. Tinha seca lá, estava uma fome danada. E o que Abraão fez? Foi para o Egito. Olha a prova. Fome. Não tinha comida para os animais, para o rebanho, para os gatos. O que Abraão fez? Foi para o Egito. Não ficou lá. Foi para o Egito. E lá, por exemplo, tudo indica que a serva dele, que depois deu a confusão danada, que deitou com ele, teve o filho Agar, veio de lá. Veio de lá. E lá ele já teve mentir em relação a Sara,
omitiu que ela não era a esposa dele, então ele já pegou lá, olha a gravidade. Abraão transformou a prova em uma tentação. E é isso que nós temos que evitar. Temos que usar, aproveitar as circunstâncias adversas, as provações, para crescermos espiritualmente. E temos que perseverar, continuar, avançar. E aproveitar para crescermos espiritualmente. Para nossa fé sair fortalecida. A provação é isso. Então, aqui o povo de Israel, gente, tantas provações eles transformaram em tentações. Fome, brigava, murmurava, queria maná. Aí Deus não estava satisfeito com maná. Era água. Queria água, estava com sede. Depois queria carne. Aí Deus mandou as codornizes. Então, eles sempre estavam reclamando. As provações que eles estavam passando, eles transformavam aquilo em tentação. Então Israel fez isso, muitas das vezes. E aí uma geração ficou no deserto. Pelo meio do caminho, não perseveraram. Eles não perseveraram. Então é isso. E olha o que diz o versículo 14. Cada um, porém, é tentado pelo próprio desejo. É interessante, antes de continuar, nós estamos falando aqui de provações. Né? A carta de Paulo fala, de Tiago fala dessas provações. A questão, gente, não é se nós vamos passar por provações. É como vamos passar por provações. Porque é normal. O cristão que entrega a sua vida a Jesus Cristo, que acha que a vida aqui é uma colônia de férias, um parque de diversões, está totalmente enganado e vai ficar decepcionado. Porque tem luta que Jesus diz: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo de Jesus, então vai ter luta, vai ter provação. E agora vem, né, o coach, com essa história de eliminar o sofrimento, conversa para boi dormir. Coach, essa história que o cristão tem que eliminar o sofrimento. Irmãos, sem o diabo. O crente passa por luta, o crente passa por tribulação. E é nela que nós crescemos espiritualmente, que a nossa fé é fortalecida. Vai ter guerra, nós estamos em batalha, estamos em luta. Mas Jesus está conosco. Interessante, né, irmãos? Olha, feliz a pessoa que persevera na aprovação, quando após ter sido aprovada, receberá o prêmio da coroa da vida. Primeiro é a cruz, depois a coroa. Primeiro é o sofrimento, depois a glória. Vocês entenderam? Vamos ter que carregar a nossa cruz aqui. Deixar de fazer as nossas vontades para fazer a vontade de Deus. E nós podemos fazer isso porque Deus nos ama e nós amamos esse Deus. Se nós amamos, quem ama guarda os mandamentos, é submisso a Deus. Guarda os mandamentos de Deus, persevera, não para, vai em frente. E confia no Senhor, que Ele está no controle. Que Ele envia escada para nos ajudar durante as tentações. O inimigo é isso, ele quer que nós saímos derrotados, mas ele é o grande derrotado. Ele quer que nós tropeçamos no pecado, quer nos distanciar da comunhão com Deus. Nós temos que ficar atentos. E Deus não remove as nossas provações. Mas Deus faz com que as provações trabalhem ao nosso favor. Está entendendo? Deus não tira as provações. Provação não. Mas Ele trabalha para que elas agem ao nosso favor. Satanás não. Ele quer transformar a provação em tentação. Para nos destruir. Para nos destruir. Mas Deus ele quer nos edificar. E aí Tiago, versículo 13. Um cuidado que a gente tem que ter, eu já disse, né, que as tribulações exteriores se transformarem em tribulações, em tentações interiores. Como foi o caso lá do povo de Israel. A tribulação exterior transformar em tentação interior. Irmãos, nós temos
chamado a natureza pecaminosa dentro de nós herdamos de Adão. Nós temos que lutar contra essa carne, não alimentar a carne, que é a natureza contra a herança pecaminosa de Adão, a natureza pecaminosa que está dentro de nós. Não é carne, não é isso aqui não. Esse tecido aqui não. Carne, a natureza está dentro de nós, nós nascemos com isso. Ela quer satisfazer as vontades dela. Nós temos que alimentar a nossa palavra, nosso espírito, com a palavra, para não cairmos em tentação. E o texto vai dizendo: cada um, porém, é tentado pelo seu próprio mau desejo. Agora, irmãos, vamos falar aqui dos estágios da tentação. Dos estágios da tentação. Dos estágios da tribulação. Dos estágios. Processo do pecado. Vamos falar de 4 estágios. Olha só, primeiro estágio, desejo ou cobiça. Versículo 14 aí, ó. Cada um porém tentado pelo seu próprio mau desejo. Gente, os desejos, como fome, sede, é natural. Todo mundo tem. Todo mundo tem fome. Se nós não tivermos fome e sede, não comermos, não bebermos, nós vamos morrer. Todo mundo tem. Agora, quando nós usamos esse desejo fora da vontade de Deus, quando esse desejo nos domina, que nós não temos que controlar esse desejo, não é ele controlar a gente, não. Nós temos que controlar, claro, com a ajuda de Jesus Cristo, com a ajuda do Espírito Santo. Agora, o Espírito Santo habita em nós, quando nós cremos em Jesus, nós somos nova criatura. Nós temos que vencermos. Então, por exemplo, comer não é pecado. É normal comer, não tem o desejo de comer, mas gula é. Dormir não é pecado, de forma alguma, é essencial, nós descansarmos. Mas preguiça é pecado. É pecado. É a realidade. Então nós temos que pedir a Jesus para controlar esses desejos. Ele não pode ser os nossos mestres, os nossos desejos, não. Nós é que temos que controlar esses desejos. Temos que ser senhores, por meio, claro, do Espírito Santo, por meio de Jesus Cristo, que está lá, o nosso intercessor, está lá à destra direita de Deus, intercedendo por nós. Lemos? Temos que clamar por Jesus para nos ajudar, porque Ele viu o escape. Então esse é o desejo. Então quando procuramos satisfazer esses desejos, nós temos de maneira errada, fora da vontade de Deus, estamos em abuso. Estamos em abuso. Primeiro aí é o desejo, é a cobiça. Que Jesus Cristo possa nos ajudar a controlar os nossos desejos. Que eles não venham controlar-nos, mas nós vamos controlar esses desejos com a ajuda de Jesus Cristo. E aí depois, olha só, versículo 14 ainda, de Tiago, cada um porém é tentado pelo próprio mau desejo, porque nós temos a natureza pecaminosa. Todo homem é dolo. Quando Adão pecou, nós estávamos em Adão. Todos nós pecamos também em Adão. Nós herdamos a natureza pecaminosa. A Bíblia diz que todos os pecados estão destruídos da glória de Deus. Nós temos a natureza pecaminosa dentro de nós. Então, temos que lutar, alimentar o espírito e não alimentar a carne. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por esse iludido e arrastado. Gente, a tentação sempre tem uma isca. Pode ver. O diabo vai com uma isca. Tem que ter uma isca na tentação. E aí, quem pesca? Quem pesca aqui? Quem pesca aqui? Quem pesca? Ninguém. Quem está pescando lá? Não tem uma isca? Não põe uma isca no anzol? Joga. O peixe sabe que por trás daquela isca tem o anzol para pegar ele. Ele vai virar a comida. Não sabe. Ele vai achar, nossa, que coisa boa. Aí depois pega ele, vai fazer um frito, vai comer. Assim é o pecado. No primeiro olhar, nossa, muito saboroso. Gente, Satanás, os dois lá com Eva, com Adão lá no jardim.
Ele utilizou dessa estratégia. Falou para ela comer, que não era assim que Deus disse, que ela não ia ter conhecimento do bem e do mal, podia comer a fruto daquela árvore, conhecimento do bem e do mal. E aí ela viu que era bonita, começou a desejar e comeu. Depois deu para Adão. Então é isso. Então é uma isca. Na tentação usar uma isca. O que acontece? Está tudo lá. Tu joga lá, começa. Assim como o caçador também faz uma armadilha e põe uma isca. Aí o animal vai lá, pega a isca e toma capturado. Então é isso que Satanás faz. Ele joga essa isca. E aí a pessoa fala, nossa, isso é bom demais. Isso vai me dar isso, vai dar alegria, vai dar prazer. E não sabe as consequências que vai gerar esse pecado, essa isca. Essa tentação, a hora que cai nessa tentação, as consequências que traz, que é graves e sérias. Pensa bem no rei Davi, gente. Se ele soubesse que o pecado dele, de adultério com Betseba, ia causar tantas consequências ruins para ele. Será que ele não tinha? Ele ia cair? Se ele soubesse tudo que ia acontecer depois que ele pecou? Será que ele ia morrer nessa isca? Estava lá sozinho, dentro de casa, viu lá a mulher banhando, mulher do seu soldado, que adulterou com ela. Depois foi responsável pelo assassinato de Urias, o marido dela. Depois, o que aconteceu? O filho dele com Betseba, que era a mulher com que ele adulterou, morreu. Amon abusou de Tamar, sua filha. O irmão abusou da irmã. Filhos de Davi. Olha as consequências. E aí a isca não mostra isso. A isca não mostra o que está por trás. O diabo sempre lança uma isca. E aí eu quero falar com vocês que isca tem sido lançada na sua vida. E aí o que nós temos que fazer? Sermos radicais contra essa isca. Eu tenho falado em negócio de celulares, isso que eu quero, mas é uma isca. É uma isca perigosa. Tem várias, mas é uma isca perigosa. Que a gente mexe quando vê, pega. É um perigo. Quais iscas que hoje temos? Temos muitas iscas. Mas tem tentações que querem nos afastar, querem cair, que nós caímos no pecado. E caindo no pecado, isso traz graves consequências. Graves consequências para a nossa vida. E olha só, a tentação sempre tem uma isca, aquela que apela para os desejos naturais humanos, porque nós temos desejos naturais, comer, beber, e essa isca apela, ajuda a florar esses desejos naturais que a gente tem. Ela não apenas nos atrai, como também esconde o fato que a satisfação dele se resultará mais cedo ou mais tarde em grande tristeza e castigo. Ela seduz, né? O texto fala isso aqui. E ele nos ilude, nos arrasta a construções, o desejo dele nos seduz. Ele nos arrasta para o pecado. Então, cuidado. Ah, mas Deus perdoa, mas tem consequências. Deus perdoa sim, mas tem consequências gravíssimas, muitas vezes graves, que a gente vai enfrentar por causa do nosso pecado. E aí vamos para o próximo estágio. Nós falamos do primeiro estágio, que é o desejo, a cobiça, né? Depois vem aqui o engano. E agora o próximo terceiro estágio é a desobediência, criação prática do pecado, por pensamentos, por palavras e por atos. Olha o versículo aqui no final, olha. O mal desejei por ele no dia que arrastado, e em seguida esse desejo que o concebido faz nascer o pecado. Ele faz uma comparação com a criança, né? Quando a criança é concebida, aqui Paulo faz essa, Tiago, né? Faz essa comparação. Em seguida esse desejo, tendo concebido, faz nascer o pecado. Primeiro nós falamos de emoções, né, os desejos. Depois falamos do intelecto, que é um engano. E agora a abolição. Agora nós estamos falando da desobediência, que é esse ato pelo qual a vontade se determina alguma coisa. O desejo consegue um método para pegar a isca.
A abolição, a prova que entra em ação, e o resultado é o pecado. As crianças, as pessoas que têm criança na fé, são crianças espiritualmente. Não estou falando de crianças como vocês. Estou falando de crianças da fé, que são imaturas espiritualmente. Não crianças de 5, 6, não é de idade, não é questão da idade. Quando essas crianças, espiritualmente, essas crianças que são imaturas, adultos, vamos falar adultos que são imaturos, melhor dizendo, adultos imaturos, vivem em função de seus sentimentos e não em função daquilo que é certo, aí ela mesmo cai na tentação. Porque tem muita gente, não estou com vontade de ler a Bíblia, não estou com vontade de orar, e não faz. E não ora, não lê a Bíblia. Nós não podemos viver de acordo com os nossos sentimentos. Nós temos de viver de acordo com a palavra, de aquilo que é certo. Temos que fazer algo porque sabemos que é certo. E não importa o nosso sentimento, irmão. Se é o certo, fazemos. O crente maduro age dessa maneira. Ele age dessa maneira. Devemos dizer não para a tentação. Não podemos deixar que os sentimentos tomem a nossa decisão. Nós temos que fazer o que a palavra diz, o que é certo, o que é correto, viver de acordo com os princípios da palavra de Deus. E aí, olha o que acontece. O pecado, depois de consumado, gera o quê? O que gera? Morte. Morte espiritual. Morremos também fisicamente, porque todos pecaram. Então, depois de Adão, todos nós morremos também fisicamente. Morremos espiritualmente, que a morte espiritual é o nosso relacionamento com Deus foi quebrado, precisa de ser restaurado, porque foi quebrado, então nós morremos espiritualmente. E se não crê em Jesus, aquele que não crê em Jesus como seu Salvador vai morrer eternamente, segunda morte. Aí vai ficar afastado de Deus o resto da eternidade, como o cachê do sofrimento. Essa é a segunda morte. O pecado trouxe grandes estragos para a humanidade. Quebrou o relacionamento de Deus com o homem, o relacionamento entre nós, entre os seres humanos. A natureza também está padecendo por causa do pecado. Lá começou de Adão e Eva, todos nós pecamos. Esse pecado nasce, essa natureza pecaminosa nasce dentro de nós. Nós temos que lutar. E eu acho interessante que o versículo 17 fala assim, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em que não há oscilação, como se vê nas nuvens inconstantes. Pensa bem uma coisa, irmãos. Uma vez que Deus é bom, não precisamos de ninguém mais, inclusive Satanás, para suprir as nossas necessidades. Não precisamos de Satanás. Nós temos Deus. E Ele é bom. Você vê que Ele não tem mudança. Ele não há oscilação, como vê nas nuvens inconstantes. Não há oscilação, não há mudança nesse Deus. Ele permanece o mesmo. E Ele é bom. Então nós podemos dizer não para a tentação, porque Deus é bom. E quantas vezes a gente esquece que Deus é bom e cai no pecado? Ele tem nos ajudado, nos sustentado e provido aquilo que a gente precisa. E a gente vai e cai no pecado. Como que Deus é bom? Não podemos esquecer da bondade de Deus. Aí eu vou ler para vocês 2 Samuel 12, 7 a 8. A questão do Davi. 2 Samuel 12, 7 a 8. 12, 7 a 8. Olha o que diz lá. Porque a gente já falei aqui que Davi, deitou com a mulher do seu soldado, cometeu adultério, depois assassinato do mesmo, e aí o profeta Samuel foi confrontar Davi. Olha aí o que ele falou. 2
Samuel 12, 7 ao 8. Então Natã, profeta Samuel não, perdão, Natã. Então Natã revelou a Davi: esse homem és tu. E assim diz Yahvé, Deus de Israel: eu te ungi rei de Israel, eu te salvei das mãos de Saul. Olha o que Deus tinha feito para Davi antes de ele cair no adultério, antes do pecado. Olha só, gente, o que ele tinha feito para Davi. Olha só, Deus tinha ungido ele rei de Israel, te salvei das mãos de Saul. Saul perseguiu por muito tempo Davi teve que fugir por muitos anos do deserto, fugindo do rei Saul. Pensa bem, e Deus guardou Davi. Eu te dei o palácio, as mulheres do teu Senhor, eu te dei a casa de Israel, falando com Davi, Natã, e de Judá. E se isso não fosse suficiente, eu teria acrescentado muito mais. Olha como Deus foi bom para Davi. E Davi naquele momento está lá, no terraço dele. Ele esquece da bondade de Deus e peca. E cai no pecado. E cede a tentação. Então, gente, vamos olhar para como Deus tem sido bom para nós. Como Ele tem nos sustentado os livramentos, como tem nos guardado. Tão bom, que é mais amor que Deus, mais bondade é essa, que é o seu único filho para nos salvar, para nos libertar do poder do pecado, para nos salvar. Então nós temos que ser radical contra essas iscas, contra essas tentações que o diabo tenta lançar. Lutarmos contra a nossa natureza pecaminosa, claro, com a ajuda do Espírito Santo, orando, jejuando, buscando a palavra, que a palavra santifica. Nós temos que viver esse período de santificação, nós estamos no processo de santificação. Nós somos, salvos da culpa do pecado, quando cremos em Jesus Cristo, a justificação. Estamos sendo salvos do poder do pecado, que é a santificação, que é o processo de santificação que nós estamos aqui. Estamos sendo salvos do poder do pecado, e lá na eternidade vamos ser salvos da presença do pecado. Lá nós seremos glorificados, lá na eternidade, lá no céu, junto com o Senhor Jesus Cristo. Então a bondade de Deus, uma arma que podemos usar para não cairmos em tentação, porque o texto diz isso aqui em Tiago. Toda boa dádiva, olha só, e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes. E esse Pai não tem mudança, não tem oscilação. Ele é o mesmo ontem, hoje, para sempre. Ele não muda, podemos confiar. Não há oscilação, não há mudança, não é igual as nuvens, que são inconstantes. E é interessante também aqui, no capítulo 1, se você ver depois do Tiago, para passar para as provações, o que o Tiago diz aqui? Para pedir sabedoria. Às vezes a gente pede força, coragem, não tem que pedir, seja forte, corajoso, mas peça sabedoria durante as tribulações. Pede sabedoria a Deus para você vencer essa luta, para você falar da forma certa, agir da forma certa, fazer o que é certo, para você enfrentar essa luta, essa tribulação. Pede sabedoria. O Tiago vai falar isso, para pedir sabedoria, porque Deus dá. Deus dá. Mas não é para duvidar. Ele vai falar isso aqui também. Porque tem gente que pede e duvida. É como onda do mar. Como que vai receber? Você está duvidando que Deus pode dar. Peça com fé, não duvidando que Deus dá sabedoria. E José, gente, nós falamos de Davi e José. O que ele falou? A mulher de Potifar deu em cima dele. Mas olha o que ele falou. O meu Senhor deixou tudo para mim. Eu governo a casa toda, só você que não. Você é a esposa dele, eu não posso mexer com você. Estaria pecando contra o meu Deus e tudo. E como Deus tinha sido bom com José, José reconheceu isso, com certeza. Porque, olha, ele, tudo, onde passava, ele prosperava. Ele estava ajudando ele na casa de Potifar. Estava administrando a casa, os bens de Potifar. Ele foi vendido como escravo pelos seus irmãos. E ele viu a bondade de Deus. Eu não vou fazer isso contra o meu Deus. E não deitou com a mulher de Potifar. Ele viu a bondade de Deus na vida dele. Vamos olhar para a bondade, como Deus é bom o tempo todo. E às vezes a gente, quando a gente cai na tentação. Aí vem a tentação, vem a aprovação, já começamos a murmurar.
Isso aqui não podia ter acontecido. Cadê meu Deus? Por que está assim? Por que está assado? Como o povo do deserto murmurando. Não podemos murmurar, transformamos a provação em tentação. A provação, às vezes, é uma fome, às vezes um problema na família, um desemprego, uma doença. Às vezes a gente está reclamando, está murmurando, nunca agradece. E aí a gente transforma aquela provação numa tentação. E isso a gente tem que evitar. Temos que entender que a provação é para nós crescermos espiritualmente, é para nós amadurecermos e temos que usar essas circunstâncias ao nosso favor. E Deus quer que nós usamos as circunstâncias ao nosso favor. Ele quer que nós cresçamos espiritualmente. Não precisamos de Satanás, ele é enganoso, ele é enganador. Ele põe essas iscas, depois tira tudo. Ele leva a gente para o caminho errado, para o buraco errado. Não podemos dar ouvido às vozes de Satanás. E aí, a primeira barreira, versículo 18, de acordo com a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade. A primeira barreira para a gente lutar contra o pecado, é claro, Deus disciplina os seus filhos. Uns têm medo, eu vou fazer de errado, porque Deus disciplina. De fato, Deus disciplina, porque Ele ama quem Ele corrige, o seu filho, seus filhos. Ele nos disciplina, Ele nos corrige. Tudo bem, mas nós temos que fazer, não cair em tentação por amor a Deus também, pela bondade de Deus, pela bondade dele. E olha só, de acordo com sua vontade, Ele nos gerou pela palavra da verdade. Nós somos gerados pela palavra, pelo poder dessa palavra. O Espírito Santo nos fez nova criatura. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Nós temos a natureza de Deus dentro de nós, o próprio Espírito Santo, para nós enfrentarmos essa luta, enfrentarmos essas tentações, para vencermos as tentações. Nós temos esse novo nascimento, o Espírito Santo dentro de nós. Esse novo nascimento que nós temos, e Ele nos nasceu, fez com que nós nascêssemos de novo. Olhe para dentro de si, entenda que você nasceu do alto, você possui a natureza divina. E eu vi uma frase aqui, diz que uma aluna de escola bíblica dominical que falou isso aqui. Eu estava lendo no livro. Achei interessante. Olha só o que essa frase diz. 2 homens vivem em meu coração. O antigo é Adão e Jesus. Porque nós herdamos a natureza pecaminosa de Adão. Essa natureza que quer fazer a sua vontade, né? Da carne. Quando a tentação bate na porta, alguém precisa atender. Alguém precisa atender. Se eu deixar Adão abrir a porta, eu vou cair. Ou seja, se eu seguir a minha natureza pecaminosa, que está dentro de mim, que me faz pecar, se eu deixar ela dominar, eu vou cair, eu vou pecar. Assim, a hora que ele diz, assim peço que Jesus sempre atende a porta. Quando bater na porta, que Jesus atende. Pois ele sempre vence. Jesus sempre vence. E ele venceu na cruz do Calvário para morrer por nós, para nos salvar, para nos libertar do poder do pecado, para nos dar vida eterna, para vencermos as tentações. O pecado já não tem mais domínio sobre nós, não tem mais poder sobre nós. Não tem. Pecamos, falhamos, mas aí eu quero dizer para você, Jesus está de braço aberto, se arrependa diante dele, confesse o seu pecado. Ele é fiel, justo para nos perdoar, perdoar todos os pecados, purificar de toda injustiça. E não há nenhuma tentação que nós não podemos suportar, porque Deus nos dá o escape. O escape vem de Deus, o escape é sobrenatural. Para vencermos as tentações, para vencermos elas e mantermos fiéis com Jesus Cristo. Porque Ele nos ama e Ele voltará para buscar a sua igreja. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Nós aguardamos a volta do Senhor Jesus. Eu queria orar. Pode orar, pastor? Vai cantar o hino?
Vamos orar então, para terminar? Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigado, Senhor Jesus, pela Tua palavra. Ajuda-nos, Pai, a não cair em tentação. Livra-nos do mal, como diz ali o Pai Nosso, Senhor. Que venha o Teu reino, seja feita a vontade em nossas vidas, Pai. Nós somos gratos pela bondade do Senhor em nossas vidas. Como o Senhor nos ama. Quantas vezes falhamos, erramos, pecando. Às vezes vem as lutas, que é para nós crescermos espiritualmente, para nós amadurecermos espiritualmente. Mas nós murmuramos, nós queremos um jeitinho de fugir das lutas, nós queremos cair na isca de Satanás. Tem misericórdia, Senhor, nos ajuda, Senhor, nos levanta. Nos dá força, nos dá ânimo. Eu oro por aqueles que essa noite, ó Deus, estão enfrentando tentações. Ajuda-os, Pai, que eu escape, meu Deus. Dá sabedoria, como o Tiago manda a gente pedir, que o Senhor dá. Sabedoria para enfrentar as lutas, as tribulações, as tentações. Ó Senhor, tem misericórdia de nós somos pecadores, falhos. Nós precisamos de Ti, Jesus. Que o Senhor cresça em nossas vidas e que nós diminuamos. Cresça, Senhor. É necessário que o Senhor cresça e que eu diminua, Pai. Nós não somos nada sem Ti, Jesus. Nós precisamos de Ti, Senhor. Nós somos como a terra seca que precisa da chuva, Senhor. Ah, Pai, porque está batido a minha alma, porque te perturbas dentro de mim. Espera em Deus, pois ainda o louvarei, como diz o salmista, Ele, meu auxílio, e Deus meu. Ó Senhor, nós precisamos de Ti, Senhor. O Senhor é nosso socorro, bem presente na tribulação, na angústia, Senhor. E o Senhor nos dá força para enfrentar nossas tentações, nos dê sabedoria, Senhor. Nos ajuda a fugir dessas riscas, Pai, que quer nos levar a cair na tentação. Que nós podemos ser radical contra o pecado, Senhor. Que nós podemos buscar cada vez mais a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ah, Senhor, cura os enfermos aqui nessa noite, os abatidos, meu Deus, aqueles que estão desanimados, frios espiritualmente, traz um renovo, traz um ânimo em nome de Jesus. Oh, meu Deus, aqueles que estão desesperados, com problemas, com lutas, nós sabemos que o Senhor é um Deus que não muda, o Senhor está no controle de todas as coisas, que tem poder, que pode fazer um milagre sobrenatural. Faça nessa noite, meu Deus, em nome de Jesus. Continue usando essa igreja, Senhor. Que essa igreja venha amadurecer espiritualmente, Pai. Que possa, Deus, passar a viver de tribulação, a perseverar na tribulação nessa igreja, Pai. Nós podemos continuar fazendo diferença nessa cidade. Perseverar, não desistir, não parar. Mesmo diante de acusações. Quantas vezes Satanás nos acusa porque nós caímos naquela tentação. Mas não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, a tua palavra diz. Lá em Romanos. Então, se nós confessarmos nossos pecados, o Senhor é fiel e justo. Obrigado, Deus, pelo teu amor, enviar seu único filho na cruz para morrer por nós, para nos salvar, para nos dar vida eterna. Somos gratos, Senhor, por esse amor, um amor ágape, um amor sacrificial, um amor grande, Senhor, por nós. Obrigado, Pai. Nós te amamos, nós te adoramos, nós te exaltamos, Senhor Jesus Cristo. Não há outro igual a Ti, Senhor. Nós somos vasos, Pai, e o Senhor é oleiro. Faz em nós o Teu querer, a Tua vontade, Pai. Nós precisamos de Ti. Caímos, erramos, mas que o Senhor venha nos levantar, nos restaurar, nos fortalecer, nos dar um renovo, um ânimo e um bom resto de semana na Tua presença. Abençoa os trabalhos dessa igreja, Senhor, que vai acontecer agora nesse final de semana. Essa missionária que vai vir que dá o testemunho, usa ela, guarda ela na sua viagem, protege, livra, sustenta de todo mal e que venha vidas aqui, Deus, ser abençoadas e principalmente evangelizadas e que vidas se convertam, Pai, aqui através daquilo que foi falado, Deus, nesse sábado e neste domingo aqui na igreja. Em nome de Jesus, amém, amém.